Você já percebeu que a sua esperança não some, ela desidrata? E tudo muda no dia em que você aprende a falar com Deus de verdade, porque a resposta dele não é som, é transformação. Ouça isso antes de desistir. Você sabia que existe uma conversa capaz de transformar completamente o seu dia, sua semana, sua vida inteira? Uma conversa que pode tirar você do desespero e enchê-lo de esperança verdadeira? Essa conversa não é com qualquer pessoa, é com Deus. E hoje vou mostrar como aprender a falar com Ele mudará tudo para você. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber para onde ir, carregando um peso que parece maior do que suas forças? Quantas noites você passou em claro, com o coração apertado, desejando uma palavra, um sinal, uma direção? A verdade que preciso compartilhar hoje com você é simples, mas transformadora. Se você aprender a falar com Deus, você será cheio de esperança. E quando digo aprender a falar com Deus, não estou falando de repetir palavras vazias ou de seguir fórmulas prontas. Estou falando de uma conversa genuína, de coração aberto, de alma despida, diante daquele que já conhece cada pensamento seu, antes mesmo que ele se forme em sua mente. O grande pregador Charles Spurgeon costumava dizer que a oração é a respiração da alma. E eu lhe pergunto, como está a respiração da sua alma hoje? Veja, existe uma diferença profunda entre rezar e orar. Rezar pode ser mecânico, automático, algo que fazemos por hábito ou tradição. Mas orar é diferente. Orar é abrir o coração, é despejar diante do Senhor suas angústias, seus medos, suas alegrias e esperanças. É como uma criança que corre para os braços do Pai, não porque decorou um discurso, mas porque confia, porque sabe que ali encontrará acolhida. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você percebe a promessa contida aqui? Quando aprendemos a levar tudo em oração, absolutamente tudo, somos envolvidos por uma paz que ultrapassa nossa compreensão. Muitos de nós carregamos fardos que nunca foram nossos para carregar, preocupações que roubam nosso sono, ansiedades que consomem nossa alegria, medos que paralisam nossos passos. E tudo isso porque esquecemos que temos um Pai Celestial que está esperando, de braços abertos, para ouvir o que temos a dizer. Ele não está distante, ocupado demais ou indiferente. Ele está perto, mais perto do que você imagina. Spurgeon nos lembrava que Deus não precisa de nossa eloquência, mas deseja nossa sinceridade. Não importa se suas palavras saem confusas, se você não sabe citar versículos de cor ou se sua teologia não é perfeita. O que importa é a condição do seu coração. Deus olha para o coração, não para a performance. Ele quer você, genuinamente você, com todas as suas imperfeições e necessidades. Pense comigo, quando você tem um amigo verdadeiro, aquele tipo de amizade em que você pode ser autêntico, você não precisa fingir. Você pode chegar cansado, despenteado, com problemas, e aquele amigo vai acolher você do mesmo jeito. É assim com Deus. Ele não quer que você venha até Ele apenas quando está tudo bem, apenas quando você se sente digno ou quando tem boas notícias. Ele quer você sempre, em todos os momentos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que aprenderam a falar com Deus e tiveram suas vidas transformadas. Davi, um homem segundo o coração de Deus, derramava sua alma nos salmos. Ele não escondia nada, sua alegria, sua dor, sua raiva, seu medo, sua gratidão. Tudo ele levava diante do Senhor. E é por isso que ele encontrava esperança mesmo nas situações mais desesperadoras. No Salmo 62, 8, Davi nos convida: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramar o coração não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É reconhecer que sozinhos somos limitados, mas com Deus somos fortalecidos. É nesse derramar, nessa honestidade brutal diante do Pai, que encontramos o consolo que precisamos.
Talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto e parece que Deus não me ouve. Permita-me dizer algo importante. Deus sempre ouve. Sempre. O problema muitas vezes não está no ouvir, mas na nossa capacidade de escutar a resposta. Às vezes, esperamos uma voz audível, um sinal no céu, algo grandioso e espetacular. Mas Deus frequentemente fala no silêncio, na paz que invade o coração, na direção suave que surge em nossa mente, na sabedoria que vem através de sua palavra. Aprender a falar com Deus também envolve aprender a ouvi-lo. E para ouvi-lo, precisamos de silêncio. Precisamos desligar o barulho do mundo, as vozes que gritam em nossa mente, as distrações que competem pela nossa atenção. Precisamos criar espaços sagrados em nossa rotina, momentos onde estamos completamente disponíveis para estar na presença dele. Quando você começa a cultivar essa prática, algo extraordinário acontece. A esperança que estava adormecida em você começa a despertar. Aquela situação que parecia impossível começa a ganhar uma nova perspectiva. Aquele problema que consumia todos os seus pensamentos começa a diminuir de tamanho. Não porque o problema desapareceu magicamente, mas porque você agora tem uma companhia que faz toda a diferença. Jesus nos ensinou em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Existe algo poderoso nessa intimidade, nesse momento a sós com o Criador. É ali, longe dos olhares, longe das aparências, que nossa alma encontra verdadeiro descanso. E deixe-me ser franco com você. A vida não vai ficar mais fácil só porque você começou a orar. As tempestades ainda virão, os desafios ainda baterão à sua porta, as decepções ainda farão parte da jornada. Mas a diferença é que você não enfrentará nada sozinho. Você terá a certeza de que há um Deus que se importa, que ouve, que age, que trabalha em seu favor mesmo quando você não consegue enxergar. A esperança de que falo não é uma ilusão, não é pensamento positivo vazio, não é otimismo cego, é uma esperança fundamentada em quem Deus é. É saber que aquele que começou boa obra em você é fiel para completá-la. É confiar que aquele que conhece o fim desde o princípio está guiando seus passos, mesmo quando o caminho parece escuro. Se você tem sentido um vazio, uma ausência de propósito, uma falta de direção, talvez seja porque você tem negligenciado essa conversa diária com o Pai. Não deixe que a correria da vida, as responsabilidades, as preocupações roubem de você o que é mais precioso, sua comunhão com Deus. Faça da oração não uma obrigação religiosa, mas um encontro que você anseia. E saiba que não existe hora errada para falar com Deus. Seja de manhã, quando o dia está começando e você precisa de forças para enfrentar o que vem pela frente. Seja à tarde, quando o cansaço já pesa e você precisa de ânimo renovado. Seja à noite, quando a escuridão traz à tona os pensamentos mais profundos e você precisa de paz para descansar. Deus está sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto para ouvir você. Se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus e restaurar essa conexão tão essencial, preparamos algo especial para você. É o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, um material que vai guiá-lo nessa jornada de transformação espiritual. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Convido você a conhecer este recurso que pode ser um divisor de águas na sua caminhada com o Senhor. E se esta mensagem tem tocado seu coração, se você deseja receber mais ensinamentos que vão fortalecer sua fé e renovar sua esperança, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma palavra que o Senhor tem preparado para você. Sua jornada espiritual é importante demais para ser negligenciada. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que, a partir de hoje, você experimente o poder transformador de uma vida de oração genuína. Agora, permita-me compartilhar com você algo que muitos desconhecem. A oração não é apenas sobre pedir coisas a Deus. Claro que podemos e devemos apresentar nossas petições diante dele, mas a verdadeira comunhão vai muito além disso.
É sobre relacionamento, sobre conhecer o coração do Pai, sobre alinhar nossa vontade com a vontade dele. Quantas vezes nos aproximamos de Deus apenas com uma lista de pedidos? Queremos isso, precisamos daquilo, desejamos aquilo outro. E não há nada de errado em apresentar nossas necessidades. Jesus mesmo nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Mas será que estamos apenas usando Deus como um atendente de pedidos? Ou estamos verdadeiramente buscando sua face, sua presença, sua vontade para a nossa vida? A palavra nos ensina em Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você notou? De todo o coração. Não com metade da atenção, enquanto sua mente está em 1000 outras coisas. Não com pressa porque tem compromissos esperando, mas de todo o coração, com inteireza, com dedicação completa. Veja, existe uma profundidade na oração que muitos nunca experimentaram, porque nunca foram além da superfície. É como quem fica na beira da praia, molhando apenas os pés, sem nunca mergulhar nas águas profundas. Há tesouros espirituais, revelações, transformações que só acontecem quando nos dispomos a ir mais fundo em nossa comunhão com Deus. E ir mais fundo significa ser vulnerável. Significa tirar as máscaras que usamos no dia a dia, aquelas que escondemos até de nós mesmos. Significa reconhecer nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, nossas dúvidas. Deus já sabe de tudo isso, mas Ele espera que sejamos honestos com Ele e conosco mesmos. É nessa honestidade brutal que a cura acontece. Pense em como o publicano orou no templo. Ele nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus disse que esse homem voltou para casa justificado. Por quê? Porque ele foi genuíno. Ele não tentou impressionar Deus com palavras bonitas ou com aparências de religiosidade. Ele simplesmente abriu seu coração quebrantado diante do Senhor. Essa é a postura que traz esperança. Quando reconhecemos nossa necessidade de Deus, quando admitimos que sem Ele não somos nada, que sem Ele estamos perdidos, é aí que sua graça pode fluir abundantemente em nossa direção. A esperança não nasce da nossa força, mas da força dele trabalhando em nós e através de nós. Muitas pessoas vivem vidas de desespero silencioso porque acreditam que precisam resolver tudo sozinhas, que precisam ser fortes o tempo todo, que não podem demonstrar fraqueza. Mas eu lhe digo, sua fraqueza é exatamente o lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 Coríntios 12:9: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você aprende a falar com Deus de forma autêntica, algo maravilhoso acontece em seu interior. Você começa a enxergar as situações com os olhos dele. Aquilo que parecia um gigante intransponível começa a diminuir de tamanho. Aquele problema que consumia todos os seus pensamentos começa a encontrar perspectiva. Não porque você se tornou mais forte, mas porque passou a ver a grandeza de Deus em contraste com a pequenez dos seus desafios. E deixe-me esclarecer algo importante. Orar não é convencer Deus a fazer a nossa vontade. Orar é alinhar nossa vontade com a dele. É dizer como Jesus disse no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso requer confiança, requer fé, requer a certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Há momentos em que oramos por algo e a resposta de Deus é sim. Há momentos em que a resposta é não, e há momentos em que a resposta é espera. Cada uma dessas respostas requer de nós uma postura de confiança. O sim nos enche de gratidão. O não nos ensina que Deus tem algo melhor reservado. E o espera nos desenvolve paciência e maturidade espiritual. A esperança genuína nasce da certeza de que Deus está no controle. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, há um Deus soberano que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28 não é apenas um versículo bonito para decorar, é uma promessa poderosa para viver. Quando você cultiva uma vida de oração consistente, algo notável acontece. Você desenvolve uma sensibilidade espiritual aguçada.
Começa a perceber a voz de Deus com mais clareza. Começa a discernir sua direção em meio às inúmeras vozes que competem pela sua atenção. Começa a reconhecer sua mão operando nas pequenas e grandes circunstâncias da sua vida. Essa sensibilidade não vem da noite para o dia, é cultivada. É como qualquer relacionamento. Quanto mais tempo você passa com alguém, melhor você conhece essa pessoa, mais facilmente reconhece sua voz, mais profundamente compreende seu coração. Com Deus, não é diferente. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais íntimos nos tornamos dele. E aqui está algo que transformará sua experiência de oração. Aprenda a ouvir tanto quanto fala. Muitas vezes enchemos nosso tempo de oração com palavras, palavras e mais palavras, mas não deixamos espaço para que Deus fale conosco. A oração verdadeira é um diálogo, não um monólogo. É uma via de mão dupla, onde falamos e ouvimos, onde expressamos e recebemos. No Salmo 46:10, Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há poder no aquietar-se, há sabedoria no silêncio diante do Senhor. É nesses momentos de quietude que muitas vezes recebemos as respostas que tanto buscávamos, as direções que tanto precisávamos, a paz que tanto almejávamos. A esperança se fortalece quando aprendemos a esperar no Senhor. Não uma espera passiva de braços cruzados, mas uma espera ativa, confiante, cheia de expectativa. É como quem planta uma semente e espera a colheita. Você não fica apenas olhando para o chão. Você cuida, rega, protege, confia que no tempo certo o fruto virá. Suas orações são sementes plantadas no solo fértil do coração de Deus. Cada palavra sincera, cada lágrima derramada, cada súplica genuína está sendo cuidada por Ele. E no tempo certo, você verá o fruto. Talvez não da forma como imaginou, talvez não no tempo que planejou, mas na forma perfeita e no tempo perfeito de Deus. Isso é esperança. Confiar que o Deus que ouve também age, que o Deus que vê também intervém, que o Deus que promete também cumpre. Que essa esperança não decepciona, como nos assegura Romanos 5:5, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você já percebeu como a esperança tem o poder de transformar completamente nossa perspectiva sobre a vida? Uma pessoa sem esperança vê apenas obstáculos. Uma pessoa cheia de esperança vê oportunidades. A mesma situação, mas olhares completamente diferentes. E a diferença está em onde cada uma deposita sua confiança. Quando você aprende a falar com Deus regularmente, sua perspectiva muda. Aquela notícia ruim que chegou não é mais o fim do mundo, mas uma oportunidade de ver Deus agir. Aquela decepção que viveu não é mais motivo para desistir, mas uma chance de experimentar a fidelidade divina. Aquela dor que carrega não é mais um peso impossível, mas uma ferida que Deus está curando através da sua presença. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que encontraram esperança em meio ao desespero através da oração. Ana, que clamou ao Senhor em meio à sua angústia por não ter filhos, e Deus ouviu seu clamor. Elias, que no momento de maior desânimo buscou a Deus e recebeu forças renovadas. Daniel, que mesmo diante da cova dos leões, mantinha sua prática de oração 3 vezes ao dia. O que essas pessoas tinham em comum? Elas não desistiram de falar com Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Elas não esperaram que tudo estivesse perfeito para buscar ao Senhor. Elas entenderam que justamente nos momentos mais sombrios é que precisamos mais da luz divina. E quando clamaram, foram ouvidas. Quando buscaram, encontraram. Quando bateram, a porta foi aberta. Em 1 Pedro 5:7, somos instruídos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você consegue visualizar isso? Imagine estar carregando uma mochila pesada, cheia de pedras que representam suas preocupações, seus medos, suas angústias. Agora imagine poder tirar essa mochila e entregá-la completamente a alguém infinitamente mais forte que você. Isso é o que a oração nos permite fazer. Mas para muitos, essa entrega é difícil. Estamos acostumados a tentar controlar tudo, a resolver tudo com nossas próprias forças, a carregar fardos que nunca foram nossos para carregar.
E aí nos perguntamos por que estamos tão cansados, tão esgotados, tão sem esperança. É porque insistimos em caminhar sozinhos, quando temos um Deus que deseja caminhar conosco. A oração é o reconhecimento prático da nossa dependência de Deus. É dizer com humildade: eu preciso de ti. Não consigo sozinho. Sem ti, estou perdido. E sabe o que é maravilhoso? Deus não nos rejeita por essa dependência. Pelo contrário, Ele se alegra quando reconhecemos nossa necessidade dele. Ele espera de braços abertos para nos socorrer. Existe uma profundidade de comunhão que só é alcançada através da persistência na oração. Jesus contou a parábola da viúva persistente que continuou batendo à porta do juiz até obter justiça, e concluiu dizendo que se até um juiz injusto atende à persistência, quanto mais nosso Pai Celestial atenderá aos que clamam a Ele dia e noite. Isso não significa que Deus precisa ser convencido. Significa que a persistência na oração nos transforma. Cada vez que voltamos à presença de Deus, algo em nós muda. Nossa fé cresce, nossa confiança se fortalece, nossa esperança se renova. É como um músculo que se desenvolve com o exercício constante. E quando falo de aprender a falar com Deus, não estou dizendo que existe uma fórmula mágica ou palavras especiais que você precisa usar. Deus não se impressiona com vocabulário rebuscado ou frases elaboradas. Ele se move diante de um coração sincero, de lágrimas genuínas, de uma alma que verdadeiramente o busca. Olhe para a oração de Neemias. Quando recebeu a notícia devastadora sobre o estado de Jerusalém, ele não começou imediatamente a elaborar planos e estratégias. Primeiro, ele chorou, jejuou e orou. Ele derramou seu coração diante de Deus. E foi dessa comunhão que nasceu a direção, a sabedoria e a coragem para reconstruir os muros. Suas situações impossíveis não são impossíveis para Deus. Aquele relacionamento que parece irreconciliável, aquela doença que parece incurável, aquela situação financeira que parece irreversível, aquele sonho que parece inatingível. Tudo isso pode mudar quando você leva em oração ao Deus do impossível. Em Jeremias 32:27, o próprio Deus pergunta: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? A resposta óbvia é não. Nada é difícil demais para Deus. O problema é que muitas vezes não levamos nossas impossibilidades a Ele. Tentamos resolver sozinhos e só quando estamos completamente sem saída é que finalmente oramos. Mas imagine como seria diferente se fizéssemos o contrário. Se nossa primeira reação diante de qualquer desafio fosse orar. Se antes de tomar qualquer decisão importante, buscássemos a direção divina. Se diante de cada notícia, boa ou ruim, nosso impulso fosse falar com Deus sobre isso, nossa vida seria transformada. A esperança que vem de uma vida de oração não é uma esperança ingênua que nega a realidade dos problemas. É uma esperança madura que reconhece os desafios, mas sabe que existe um Deus maior que qualquer desafio. É uma esperança que pode chorar pelas dificuldades, mas que não perde a fé nas promessas divinas. Davi experimentou isso repetidas vezes. Ele enfrentou inimigos poderosos, traições dolorosas, consequências difíceis de seus próprios erros, mas ele sempre voltava para Deus em oração. E sempre encontrava ali a renovação que precisava. No Salmo 42:11, ele questiona sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você vê? Mesmo no abatimento, mesmo na perturbação havia esperança. Não uma esperança baseada nas circunstâncias, mas uma esperança fundamentada em quem Deus é. E é exatamente esse tipo de esperança que você pode ter quando aprende a falar com Deus de forma genuína e constante. Talvez hoje você esteja passando por um vale escuro. Talvez as sombras pareçam mais densas do que nunca. Talvez você tenha quase perdido a capacidade de acreditar que dias melhores virão. Mas eu quero que saiba, o vale não é sua morada permanente. Você está passando por ele, não ficando nele. E mesmo no vale, você não está sozinho. O Salmo 23 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença de Deus no vale muda completamente a experiência do vale. Você ainda está ali, mas não está abandonado. Você ainda enfrenta a escuridão, mas tem uma luz que guia seus passos. Você ainda sente a dor, mas tem uma presença que consola. E essa presença é acessada através da oração. É no falar com Deus que você sente sua proximidade. É no derramar do coração que você experimenta seu consolo. É no clamar que você recebe sua resposta. A esperança não é apenas um sentimento vago. É a certeza de que há um Deus que ouve, que se importa e que age. A verdade que preciso compartilhar com você agora é esta. A oração transforma não apenas nossas circunstâncias, mas principalmente transforma a nós mesmos. Você pode entrar em oração de um jeito e sair completamente diferente. Não porque o problema desapareceu, mas porque você ganhou uma nova perspectiva, uma nova força, uma nova esperança para enfrentá-lo. Existe um poder transformador na presença de Deus que não pode ser explicado apenas com palavras. Precisa ser experimentado. É como tentar descrever o sabor de algo para quem nunca provou. Você pode usar as melhores palavras, fazer as melhores comparações, mas nada substitui a experiência real de provar e ver que o Senhor é bom. Quando você passa tempo genuíno na presença de Deus através da oração, algo sobrenatural acontece. Seus pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos dele. Suas prioridades começam a refletir as prioridades divinas. Aquilo que antes parecia essencial perde importância, e aquilo que você negligenciava ganha um novo valor. É uma renovação da mente que acontece de dentro para fora. Paulo nos exorta em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração é um dos principais instrumentos dessa renovação. É no diálogo com Deus que nossa mente é renovada, que nossos valores são reajustados, que nossa visão é clarificada. Pense em como Moisés subia ao monte para encontrar-se com Deus. Quando descia, seu rosto brilhava de tal forma que o povo não conseguia olhar diretamente para ele. Ele havia estado na presença do Altíssimo, e isso o transformou. Da mesma forma, quando você passa tempo de qualidade em oração, algo do céu fica impregnado em você. As pessoas podem não ver um brilho físico, mas vão perceber algo diferente em sua atitude, em suas palavras, em sua paz. A esperança que nasce da comunhão com Deus não é abalada pelas circunstâncias porque não está fundamentada nelas. Está fundamentada no caráter imutável de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As circunstâncias mudam, as emoções oscilam, as situações variam, mas Deus permanece fiel. E quando sua esperança está ancorada nele, você tem uma estabilidade que o mundo não pode oferecer. Quantas vezes você já viveu montanhas russas emocionais? Um dia está tudo bem e você se sente no topo do mundo. No dia seguinte, algo dá errado e você despenca para o vale do desânimo. Isso acontece quando nossa esperança está fundamentada em circunstâncias mutáveis. Mas quando está fundamentada em Deus, há uma constância, uma estabilidade que atravessa os altos e baixos da vida. Hebreus 6:19 nos diz que a esperança é âncora da alma segura e firme. Você já viu como funciona uma âncora? Não importa quão violenta seja a tempestade, quão fortes sejam as ondas, a âncora mantém o navio no lugar. Da mesma forma, a esperança em Deus mantém sua alma firme mesmo quando as tempestades da vida rugem ao seu redor. E aqui está algo crucial. Você não precisa esperar até que tudo esteja resolvido para ter esperança. A esperança não é o resultado de problemas solucionados. A esperança é o que você tem enquanto caminha através dos problemas. É a luz que brilha na escuridão, não a ausência da escuridão. É a paz em meio à tempestade, não a ausência da tempestade. Jesus disse em João 16:33, No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Perceba que ele não disse que não haveria aflições. Ele foi honesto sobre a realidade do sofrimento neste mundo. Mas no mesmo fôlego, ele oferece esperança, bom ânimo, vitória, porque ele já venceu. E nele também somos mais que vencedores.
Quando você aprende a levar tudo em oração, absolutamente tudo, você descobre que não existe fardo pesado demais para ser compartilhado com Deus. Não existe dor profunda demais para ser curada por Ele. Não existe situação complicada demais para a sua sabedoria. Não existe escuridão densa demais para a sua luz. E essa descoberta enche você de esperança. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. Seus amigos o acusavam, sua esposa o desencorajava. Estava no fundo do poço, mas mesmo ali ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Que declaração poderosa! Mesmo nas piores circunstâncias possíveis, a esperança em Deus permanecia inabalável. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. A restauração nem sempre vem da forma como imaginamos ou no tempo que gostaríamos, mas ela vem. Deus é um Deus de restauração, de renovação, de recomeços. Ele especializa-se em pegar o que está quebrado e fazer algo lindo disso. Ele transforma luto em dança, pranto em alegria, cinzas em beleza. Mas você precisa confiar nele durante o processo. E confiar significa continuar orando mesmo quando parece que nada está mudando. Significa continuar buscando mesmo quando as respostas demoram. Significa continuar acreditando mesmo quando a lógica humana diz para desistir. Essa persistência na fé, essa constância na oração que produz em você um caráter aprovado e uma esperança que não envergonha. A oração também nos conecta com um propósito maior do que nós mesmos. Quando oramos apenas por nossas próprias necessidades, nossa visão permanece limitada. Mas quando começamos a orar pelos outros, por situações maiores, pelo reino de Deus, nossa perspectiva se expande. E nessa expansão, descobrimos que fazemos parte de algo muito maior, de um plano divino que vai além da nossa compreensão. Em 1 Timóteo 2:1, Paulo nos instrui: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Quando intercedemos pelos outros, quando levamos as necessidades alheias diante de Deus, algo acontece em nós. Nossos próprios problemas ganham uma nova perspectiva. Nossa gratidão aumenta. Nossa compaixão cresce. E nesse movimento de olhar além de nós mesmos, de orar pelos outros, de buscar o bem-estar alheio, descobrimos que nossa própria esperança se multiplica. É um dos paradoxos do reino de Deus. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você ora pelos outros, mais sua própria fé se fortalece. A esperança verdadeira também se manifesta em gratidão. Quando você tem esperança em Deus, consegue agradecer mesmo antes de ver a resposta completa. Consegue louvar mesmo no meio da batalha. Consegue ter um coração grato, mesmo quando as circunstâncias não são ideais, porque você sabe que Deus está trabalhando, mesmo quando não vê, mesmo quando não entende. Paulo e Silas exemplificaram isso perfeitamente. Presos, açoitados, com os pés no tronco, à meia-noite, eles não estavam reclamando ou se lamentando. Estavam cantando hinos e orando. E o que aconteceu? Um terremoto abriu as portas da prisão. A esperança deles não estava nas circunstâncias favoráveis, mas no Deus que é maior que qualquer circunstância. Talvez você esteja em sua própria prisão hoje. Talvez seja uma prisão de dívidas, de relacionamentos quebrados, de vícios, de doenças, de depressão, de ansiedade. Mas eu quero que você saiba, Deus pode abrir as portas. Ele pode libertar. Ele pode transformar. Mas enquanto isso não acontece, continue cantando, continue orando, continue esperando, porque sua postura na prisão determina sua atitude na liberdade. A oração não é uma fuga da realidade. É um enfrentamento da realidade com a companhia certa. É reconhecer que sim, os problemas são reais. As dificuldades existem, as dores são legítimas, mas também reconhecer que existe um Deus real, capaz, poderoso, amoroso, que está ao seu lado e que nunca o abandonará. E isso faz toda a diferença. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas o início de uma nova jornada para você. Tudo o que compartilhei hoje pode ser resumido em uma verdade simples e poderosa.
Quando você aprende a falar com Deus de coração, sua vida se enche de esperança genuína, inabalável e transformadora. Não deixe que mais um dia passe sem cultivar essa comunhão preciosa com o Pai. Comece hoje, comece agora. Abra seu coração e fale com Ele. Ele está esperando por você, de braços abertos, pronto para ouvir, consolar, direcionar e renovar suas forças. Muito obrigado por ter acompanhado esta mensagem até aqui. Sua presença é valiosa e sei que Deus tem propósitos maravilhosos para a sua vida. Se esta palavra tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber mais ensinamentos que vão fortalecer sua caminhada com o Senhor. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe nos comentários como Deus tem falado ao seu coração. Sua participação abençoa e encoraja muitas outras pessoas. E não se esqueça, preparamos o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, para ajudá-lo nessa jornada. O link está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais que Deus quer falar ao seu coração. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e encha você de esperança renovada a cada dia. Até breve.